Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Sim, Ele nos levantará e nos levantará sempre, porque Ele nos ama, porque somos seus filhos queridos, seus filhos amados. E por esse amor, por esse carinho que tem por cada um de nós, cada vez que voltarmos, cada vez que nos arrependemos, pedimos perdão, Ele diz: eu te levanto de novo. Se você caiu, eu vou te levantar de novo. Mas eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que ir lá. Ele vai estar sempre ali para todos nós. E Davi nos conta aqui no Salmo 102, 103, ele nos diz que esse Deus é Ele que perdoa as nossas faltas. É Ele que sara as nossas enfermidades. É Ele que salva a nossa vida da morte. Porque Ele é vida, só Ele é vida. Ele nos coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que cumula de benefícios a nossa vida e renova sempre a juventude, assim como a águia. Assim diz Davi para nós quem é esse Deus. E para conseguirmos tudo isso, compreender, principalmente aqui nos versículos 10 e 11, onde ele diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção às nossas faltas. Gente, não tem como. Como ele vai cobrar algo de acordo com a proporção das nossas faltas? As nossas faltas são muitas, muitas, muitas e muitas. Não teríamos como ver saída em tudo isso. Mas porque tanto os céus distam da terra, quanto a sua misericórdia é grande para os que o temem. A misericórdia de Deus é imensa. Por isso que Ele nos vê como realmente nós somos. Fracos, pecadores, mas também ao mesmo tempo Ele nos dá uma lição de como sair desses pecados, de como melhorar a nossa vida, de como conseguir a sabedoria para vencer todos os obstáculos que nós precisamos para a nossa vida. Então aqui, Salomão, filho de Davi, deixa para nós um livro onde aqui ele explica onde está o nosso erro e por que nós precisamos sair dele. No capítulo 15 do livro de Sabedoria, Salomão deixa aqui a ênfase de suscitar em nós a humildade e derrubar de dentro de nós aquela parte empáfica em que nós nos achamos, às vezes o dono da verdade, achamos que estamos certos. Aqui ele vem então nos instruir a respeito da sabedoria de Deus. E ele começa assim: uma resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. O que ele está dizendo aqui? Discussões não pode haver dentro da nossa casa. Temos que ter palavras brandas. Temos que dominar o ímpeto da ira, porque isso destrói muitos relacionamentos. Bem ou mal, nós temos que compreender que a pessoa que dura, a pessoa que critica, ela não compartilha de espécie alguma esperança com ninguém, muito pelo contrário. Não há sabedoria na ira, não há sabedoria na revolta, apenas falta de controle, desequilíbrio emocional.
A necessidade da pessoa ouvir a sua própria palavra, dando as ordens, falando, gritando, isto é, humilhando o outro. Sabe? Querendo calar, silenciar o outro de acordo com a vontade dele própria. E quem que domina nessa hora o poder? Quem que domina nessa hora a sabedoria de Deus? A própria sabedoria de Deus é o Cristo que Ele mandou na terra e que deixou para nós muitos exemplos de atitudes. Então eu digo assim, Salomão explica aqui. A língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A sabedoria é um convite para agir com brandura, porque a brandura traz a paz. Sabe? Aqui ele também nos ensina a domar a nossa língua. Devemos ensinar a nossa boca a respeitar pelo menos a presença de Deus que está ali no meio de nós, porque aqui está escrito, Ele está observando tudo, em respeito à sua observância. Aquele Deus que me dá a vida que nós vemos no Salmo, aquele Deus maravilhoso que nos ama, aquele Deus que nos levanta todas as vezes que nós caímos, Ele exige respeito diante da presença dEle. Por isso Ele fala, é uma imbecilidade a boca daquele que não respeita a presença de Deus. Jamais ele vai respeitar, então, a presença do outro. E aí eu digo, quantas vezes, mas aquela pessoa merece ouvir isso. Mas será? Ela pode até merecer ouvir aquilo que você queira dizer, mas ela precisa ouvir aquilo que é necessário para a vida dela. Não é aquilo que a pessoa merece, mas é aquilo que é preciso que ela ouça. E muitas vezes ela precisa ouvir o quê? Um perdão, tá? Uma palavra de conforto. Às vezes até aquele teu silêncio, onde você vai falar somente com um olhar para ela. Sabe por quê? Porque muitas vezes ela carrega dentro dela algo que precisa de cura. Às vezes dentro dela tem um fardo tão grande, tão grande, tão grande, que a sua crítica apenas vai piorar as coisas. Por isso que às vezes eu pergunto antes, que a minha palavra vai esmagar ou vai aliviar aquela pessoa? E aqui nós vemos 2 pilares importantes mesmo, para que coloquemos em prática, principalmente quando ele diz assim, a oração dos homens retos lhe é agradável. Como uma pessoa que tem boca cheia de ira vai conseguir orar? Vai conseguir compreender Deus? É necessário que primeiro ela se cure e se enche de brandura para poder conseguir falar com Deus. Faça o esforço, porque existem 2 coisas muito importantes em tudo isso. É compreender a verdadeira sabedoria e também a inteligência que nos foi dada. Esses são os 2 pilares importantes. Compreender a verdadeira sabedoria é o próprio temor de Deus. É compreender aqui, olha, que um coração contente alegra o semblante, o coração inteligente procura o conhecimento. E Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a sabedoria é começar primeiro por aqui, pelo coração. E a primeira parte que eu tenho que ver é que compreender que os erros existem. A sabedoria me leva a isso, a compreender que os erros existem. Mas até o momento em que eu os descubro, porque aí vem a inteligência que vai me fazer tomar a decisão de acabar com ele. A pessoa inteligente, ela sabe que tem que acabar com os seus erros e tem que partir dela para que ela possa usufruir tudo aquilo de maravilhoso que nós vimos no Salmo e para que ele possa estender a mão e nós encontrarmos esta mão para que ele levantar.
Porque a gente fala, mas Deus está lá sempre, mas Ele está lá sempre te esperando, mas você sabe chegar até Ele, onde Ele está te esperando, para ir ao encontro dEle? Porque às vezes os nossos olhos não nos permitem olhar. Por quê? Porque estão muito dentro daquilo, sabe? Que está encravado dentro de nós, o nosso lado ruim, que temos que terminar com Ele. E a gente só vai adquirir a sabedoria, a gente só vai por a nossa inteligência funcionar a nosso favor quando nós começamos a compreender o verdadeiro sentido do amor de Deus por nós. E qual é esse verdadeiro sentido? É o respeito que temos que ter pelo outro, que também é filho de Deus. Vamos cuidar de nós, porque Ele está lá nos esperando. Mas a lição está aqui, para colocarmos em dia. A sabedoria só vai tocar o nosso coração, a nossa vida, quando nós começarmos a compreender o verdadeiro sentido do amor de Deus, que é o respeito pelo próximo. Deus nos abençoe esta semana, para colocarmos em prática a palavra que nos foi dada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado.